Gente, como vocês podem ver, eu já tô com um semblante muito sério, porque o vídeo de hoje é pra falar de um assunto muito sério, então eu não vou ficar de brincadeirinha. Esse não é um vídeo engraçado. É um vídeo sobre um assunto que eu já queria falar há muito tempo, e depois do que aconteceu nessa semana, realmente não tinha como eu me calar diante disso. Bom, não sei se vocês viram, um rapaz ejaculou, ou seja, ele gozou no pescoço de uma mulher que estava dormindo dentro do BRT em São Paulo. E o juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto determinou que não foi um crime de estupro, porque não houve constrangimento. Eu vou começar esse vídeo por partes para eu chegar até a minha opinião e expressar para vocês a minha opinião como mulher na sociedade, porque é muito difícil ser uma mulher nos dias de hoje. Quer dizer, acho que desde sempre é muito difícil, mulher. Bom, primeiro de tudo, para começar esse vídeo, eu vou falar pra vocês sobre o que é o estupro. Só que eu vou falar o que é o estupro pela lei, pelo dicionário e pela opinião de pessoas que eu conheço. Começando pela lei, no Código 203 do Código Penal, eu vou ler pra vocês certinho pra eu não falar nenhuma besteira, pra eu não correr o risco de falar nada errado. O crime de estupro, ele consiste em constranger alguém a manter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça. Há 8 anos atrás, a lei mudou um pouco. E vem essa segunda parte. Ou seja, qualquer ato de cunho sexual, como toque, o estímulo, masturbação, sexo oral, vaginal, anal, qualquer ato de natureza sexual em que uma das partes envolvidas foi obrigada, daí a violência ou a ameaça, a participar sem vontade, ou seja, sem o seu consentimento. Tá aí o que é o estupro na lei, no Código Penal. No dicionário, estupro é substantivo masculino, ato de forçar, obrigar alguém através de violências ou de ameaçar a praticar o ato sexual contra a própria vontade. Eu fui no meu WhatsApp e perguntei para 5 amigos e 5 amigas o que era estupro pra eles. E todos eles, gente, foi unânime. Todos eles disse: estupro é o ato sexual sem o consentimento, independente de haver violência ou não. Se uma pessoa ela tá dormindo no ônibus e alguém ejacula no pescoço dela, pra essas pessoas que eu perguntei, é considerado sim estupro, inclusive pra mim também é considerado. Depois de definir pra vocês o que é estupro pela lei, pelo dicionário e pelas pessoas que eu conheço e também por mim, obviamente você pode ter uma opinião diferente da minha, a decisão do juiz, gente, de acordo com a lei, ela é defensável. O que me faz questionar sobre a lei. E outra coisa que me deixou muito chocada foi a fundamentação dele. Se ele queria dizer que perante a lei não houve constrangimento, é a lei. Na minha visão tá errado, mas é a lei, é o que tá escrito lá. Só que faltou tato pra ele. Ele simplesmente falou que não houve nenhum constrangimento para aquela mulher que passou por aquela situação. Ou seja, se você, homem ou mulher, está em algum lugar público e toma uma gozada no seu pescoço, perante a lei, você não tem o direito de se sentir constrangido. Acho que falta um pouco de tato, né? São poucas as situações mais constrangedoras do que essa. O juiz considerou o crime apenas como atentado ao pudor. E com essa decisão dele, ele libertou o Diego, que tem 15 passagens pela polícia e 3 condenações por estupro. E sabe qual é a pena pro crime dele? A pena para atentado ao pudor é uma multa. Ou seja, ele tirou um criminoso que deveria, pegar uma pena de 6 anos, que pra mim ainda é pouco, e a pena dele agora é uma multa. Ele tá solto, aguardando uma multa. Gente, no Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. Sabe qual a porcentagem dessas mulheres todas que são estupradas vão pra delegacia fazer denúncia? 10%. Por quê? Medo. Todo mundo tem medo de sofrer algum tipo de agressão, justamente por essas decisões da polícia, do juiz. A polícia não toma decisão nenhuma. Justamente por essas ocasiões, a gente se sente desprotegida. A mulher, ela é sempre questionada. A mulher, quando ela tá como vítima na situação, primeiro sempre tem a dúvida. Nunca tem a questão. Por mais que a mulher tenha sido estuprada, o estupro tenha sido comprovado por exames, tenha rolado realmente o ato, como é na lei, ela sempre tem a dúvida, sempre é questionada se ela não estava usando uma roupa diferente, se ela não estava numa situação de perigo que ela se colocou, se a maquiagem dela não dava a entender que ela estava querendo transar com aquele cara. Então, assim, essa é a sociedade que a gente vive. Aqui no Rio, casos como o que teve no BRT de São Paulo ocorrem a cada 16 horas. Na semana passada, uma mulher
mulher foi estuprada por um motorista do Uber e o medo dela era tanto que ela também não denunciou. Sabe qual foi a denúncia dela? Foi um alerta no Facebook para as meninas ficarem de olho. E casos como esse, gente, acontecem todos os dias. Seja dentro do Uber, seja dentro do BRT, seja dentro de um táxi, seja dentro de um trem, de um avião. Às vezes acontece até dentro de casa. Inclusive, a gente vive numa sociedade que não sabe se comportar, uma sociedade tão doente em relação a isso, que a gente tem que ter um vagão exclusivo para mulheres em determinado horário, porque os homens não conseguem se comportar num vagão cheio. Eles precisam ficar roçando nas mulheres. E a gente tem um vagão específico pro nosso sexo. Eu entendo que pode ser também uma medida de segurança, mas ao mesmo tempo é aceitar que isso aconteça. Mostrar realmente, tem casos de homens ficarem se esfregando em mulheres. Então, ao invés de a gente solucionar o caso acabando com isso, a gente vai transferir as mulheres para um vagão somente delas, porque aí, né, tudo bem. Ou seja, a gente tá completamente limitada. Porque, por exemplo, se eu tô no metrô com um amigo meu, até com o Gabriel, eu tenho que escolher se ou eu vou segura, que ninguém vai passar a mão em mim, ninguém vai ficar se esfregando em mim no vagão feminino, ou eu vou junto com ele e eu tenho que ficar olhando para todos os lados, controlando toda a situação, com medo de alguém passar a mão em mim. Ou seja, para nossa sociedade isso é uma coisa tão assim grave, mas ao mesmo tempo a gente meio que fecha os olhos, que um homem ter ejaculado no pescoço de uma mulher teve o mesmo reflexo que se ele tivesse gozado no banco do metrô, de qualquer outro lugar, visto pelo crime que ele foi condenado. Ou seja, para a justiça brasileira, ter uma mulher ali ou não fez a menor diferença. Ele respondeu pelo mesmo crime, que foi atentado ao pudor. Isso é um absurdo. Isso foi uma coisa tão banal pra nossa sociedade, né, socialmente, que o agressor e estuprador, sim, estuprador, porque pra mim um homem que é capaz de fazer isso, ele é um estuprador, ele não tá nem preso. Pra justiça foi uma coisa tão tranquila que ele não tirou do nosso convívio social. A gente pode cruzar com esse homem o tempo inteiro. Na verdade, eu acho que a gente pode não, a gente cruza com homens assim o tempo todo. Na nossa rotina. O machismo, gente, ele se apresenta no nosso dia a dia o tempo inteiro. Eu, como mulher, eu sei que muitas mulheres, se não todas, passam por essas situações. Se um Uber, ele pega a rua errada, a gente já começa a se tremer inteira, achando que a gente vai ser estuprada, que o cara vai assassinar a gente. A gente anda na rua morrendo de medo, pode ser de dia, de noite, então mais medo ainda. Homem não passa muito por isso, porque homem, quando ele tá andando numa rua escura à noite, o medo dele é perder a carteira. Se ele for muito medroso, ele tem medo de perder a vida, mas o homem ele tá confiante, assim, que ele pode perder a carteira e ele fica um pouco com medo disso. A mulher não. O medo da mulher é ser estuprada e ser morta. Então, assim, a gente tem medo de andar na rua, a gente tem medo de pegar um táxi, a gente presta um pouco mais atenção no modo que o nosso porteiro age, porque ele sabe onde a gente mora, às vezes ele sobe no elevador com a gente não sabe se ele é agressivo, se ele pode tomar alguma atitude ou não. São medos do nosso cotidiano que são muito absurdos. Às vezes a gente tem medo muitas mulheres têm medo que o próprio parceiro a agrida de alguma forma, que ele fique muito estressado, que se irrite muito com alguma coisa que ela falou ou fez, que ele vai agredir ela. Ou seja, a gente tá o tempo inteiro submetido a um estresse e medo surreal. Porque a nossa sociedade, ela é assim. A gente tá o tempo inteiro, quando a gente estiver numa situação que algo pode acontecer, imaginando objetos que podem servir como arma de defesa, ou então a gente fica calculando como que a gente vai sair daquela situação. Por exemplo, se você tá num carro com um motorista, ou se você tá no ônibus e você vê alguém estranho, você fica pensando assim, ai meu Deus, eu tenho que fingir que eu vou descer e tal. Você tem que ficar matutando, porque a gente vive nessa dúvida se realmente vai acontecer alguma coisa ou não, porque a gente não tá protegida, nem pela lei e nem pela sociedade. E como eu falei, gente, infelizmente, abuso sexual, ele não vem só por estranhos, né? Ele não é causado só por estranhos. O abuso sexual, além da gente ter o medo de sofrer na rua, a gente tem medo de sofrer dentro de casa. Porque, gente, é uma coisa que muitas mulheres não sabem. Se você não quer transar e o seu namorado ou o seu marido, o seu companheiro, que seja, te força a isso de alguma forma, isso é estupro. Antes de eu fazer esse vídeo, eu pedi alguns relatos no meu Instagram e, gente, é surreal. Eu ouvi meninas falando que foram estupradas quando eram crianças por padrastos, pais, tios, amigos da família, mulheres falando que tem medo de botar certa roupa pra ir na rua. Tudo isso que eu falei pra vocês, que são aqueles medos bobos que a gente tem, sabe? De botar uma maquiagem mais pesada e isso passar uma imagem errada, sendo que não. E assim, a gente não pode viver nesse mundo, sabe? Na verdade, não é nem medo bobo,
bobo, né? É medo real. O que é bobo mesmo é a gente ter que pensar sobre isso e viver sempre matutando essas coisas. Então assim, até quando a gente vai viver com medo? Por quanto tempo vão continuar escondendo abuso sexual por trás de atentado ao pudor? Quantas vezes e o que você já deixou de fazer por ser mulher? Até quando? E quando finalmente a gente vai conseguir ser livre? Então eu te convoco a não deixar isso acontecer mais com a gente. Mantenha sua voz ativa. O primeiro passo que a gente pode fazer é começar a falar.